Bom dia. Hebreus 3, versículo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 10. Sempre lembro que nós não sabemos quem escreveu esta carta. Não sabemos que foi o Senhor, não foi a pessoa, foi usada pelo Espírito Santo. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Então, o escritor aqui faz uma referência àquele povo que Deus tirou com amor, com todo o poder, os hebreus lá do Egito, operando sinais, milagres, maravilhas. Conduziu eles pelo deserto, tratando, alimentando. Eles não tinham despesa, não tinha nada com o seu protegeu, cuidou da roupa deles, do alimento deles, cuidou para que não tivesse uma insolação, cuidou para que não morresse de frio, cuidou para que não ficasse no escuro, cuidou para que não ficasse descalço, enfim, de tudo. Mas este povo falava o nome do Senhor, citava o nome do Senhor, só que não o amava de verdade. Prova tal que este povo citava, mas cometia todo tipo de erro, pecado, como nós vimos ali. Por isso o que Deus fez? Os matou no deserto. Agora hoje nós temos Jesus Cristo, que sofreu, passou por todo tipo de sofrimento, humilhações e dores em nosso lugar. Isto para que nós pudéssemos ter vida. Mas aí nós rejeitamos tudo isso, porque nós não queremos obedecer. Nós vivemos de acordo com a nossa vontade, o nosso entendimento. Então, muito maior castigo nós receberemos do que aqueles hebreus que o Senhor tirou do Egito, que matou-os no deserto. Ou seja, nós estando na desobediência, com certeza nós seremos enviados para lugar de morte, lugar de destruição, lugar de sofrimento. Se nós rejeitamos o sacrifício da cruz, não é dizer que pela boca, né? Pelas nossas atitudes. Se nós vivemos no erro, no pecado, na desobediência, com certeza nós vamos padecer. Com certeza nós vamos sofrer. E não tem escapatória. Esta que é a realidade. É isto que temos que entender. Você vê que no versículo que nós lemos agora, que o 10 diz assim: por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconhecer os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: esses jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Vamos tomar cuidado. O que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos olhando. Eu sempre faço questão de lembrar que não basta estar indo aí numa denominação qualquer, numa congregação qualquer, não basta ter uma Bíblia, não basta estar lendo uma Bíblia, não basta estar cantando uma música qualquer, não basta subir a montes, não basta nada disso, estar ofertando, nada disso.
É necessário obediência. É necessário nós nos submetermos ao Senhor. Jesus deixou bem claro, eu sempre faço questão de lembrar vocês, de João 14, 21, 22, 23, 24, onde Jesus fala de maneira clara quem é que o ama. Quem ama é quem guarda os mandamentos dele. Quem vive a palavra dele. Se você não guarda os mandamentos, você não pratica o evangelho dele, você não ama. A demonstração que ele aceita, a nossa demonstração de amor, não são palavras, não. Não é dizer, ah, não, eu te amo. Ah, eu te adoro, Jesus. Não, não é isso. Mas é viver o evangelho. É praticar o evangelho. Isso que é necessário. Senão, pode ter certeza, vamos padecer. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Nós temos sempre que estarmos falando, exortando os nossos irmãos, para que mantenham-se firmes, mantenham-se na fé, para que não se desvie, para que não aceite o pecado. Eu vejo pessoas às vezes fazem confusão, vê o erro, o pecado. Ah não, repreendo. Pecado você não repreende não. Nós repreendemos é o diabo. Pecado nós desviamos, nós fugimos, nós nos afastamos. Temos que tomar muito cuidado com a vontade da nossa carne. Porque às vezes nós achamos, ah não, porque eu quero isso, porque eu desejo isso, é a vontade do Senhor. Não, não é. A vontade do Senhor nós sabemos que é boa, perfeita e agradável, mas ela está aqui. Nós sabemos que a vontade dele está escrita aqui. O que ele diz, o que ele determina. Essa é a vontade dele. Versículo 14. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Nós somos participantes de Cristo, nós estamos em Cristo, nós temos vida em Cristo, mas nós nos apegarmos verdadeiramente ao Evangelho. Vivemos exatamente o Evangelho. Não esse Evangelho aí é emotivo, o Evangelho disso ou daquilo, mas é o Evangelho de Jesus Cristo. Que é o Evangelho de renúncia. Nós temos que estar renunciando a nós mesmos, renunciando à nossa vontade, renunciando à nossa carne, renunciando aos nossos desejos e nos rendemos a Ele. Fazemos a vontade dele. Versículo 15. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Está ouvindo o Evangelho, está ouvindo do Senhor. Não endureça o seu coração. Houve rebelião. Lá no deserto nós vimos, o povo se rebelou, ah, porque não tenho água, ah, por isso, porque não tem carne, e foram mortos. Não importa os problemas, as aflições, as necessidades que estejamos passando aqui. Nada que nós possamos passar aqui é motivo para nos afastarmos do Senhor. Mas ao contrário, nós perseveramos cada vez mais nele. Mais e mais no Senhor. E é isto que nós temos que fazer. E não vamos nos rebelar não, para que nós não venhamos padecer como aqueles padeceram.
versículo 16. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveria de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluindo desse modo que não lhe foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Ah, pastor, Deus tem me abençoado muito. Cuidado. Deus nos abençoa, Deus, Ele é Deus. Mas se nós nos mantivermos incrédulos, o que é incredulidade? É nós aceitarmos viver no pecado. Se eu estou no pecado, eu sou incrédulo. Por que eu sou incrédulo? Porque eu não creio em Cristo, eu não creio em Deus. Se eu cresce, eu sei que não poderia pecar, que eu saberia as consequências, uma vez que Ele já me disse. Mas nós sempre achamos, não, isso aqui Ele vai entender, Ele vai compreender, Ele vai perdoar. Mas Ele não vai perdoar. Ele não vai compreender. Que a palavra dele diz. Aquele povo, o Senhor amou, tirou eles lá, protegeu de todos, de todas as situações, destruiu o Egito, destruiu o faraó, os primogênitos de faraó, destruiu tudo, protegendo, cuidando deste povo. Cuidou dele de todas as maneiras no deserto. Mas durante 40 anos, este povo que estava debaixo do cuidado, da proteção do Senhor, se rebelou contra ele. Porque vivia no pecado. Temos que tomar muito cuidado com reclamações. Ah, não, como o povo lá, não. Ah, se eu soubesse assim, eu teria ficado no Egito. Lá nós tínhamos cebola para comer. Ah, lá eu tinha carne para comer. Eu quero carne, vou comer só isso aqui que o Senhor nos dá, esse maná. Nós temos que aprender a ser grato, a glorificar Ele em tudo. Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso protetor, Ele é tudo. Sem Ele nós não conseguimos nada. Porque senão Deus vai ficar irado por nós. Aí nós vamos para o inferno, só isso. Seremos destruídos. Ah, pelo diabo não. Não só é Ele. Tudo é Ele. Um que realmente tem poder é Ele. Se nós não nos unirmos a Ele, nós seremos destruídos. Então, foi que o versículo 19 diz, concluímos desse modo que não lhe foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Temos que entender, tá bom? Muito bem, nós concluímos aqui no versículo 19, o capítulo 3. Aí amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 1 do capítulo 4. Todas as dúvidas, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.